Esse filme foi uma grata surpresa sugerida pela nossa querida Netflix. Depois de assisti-lo, eu percebi o buzz que tinha sobre ele. É um filme estilo cult, 100% preto e branco, com uma pegada histórica focada em 1920. A realidade retratada são de pessoas negras que se passam por brancas. Inclusive, o nome original do filme em inglês é Passing, que na minha tradução aí livre seria algo como Se Passando. Mas eu não vim aqui para falar sobre uma análise cinematográfica, mas para te trazer quais são as lições aprendidas sobre carreira que nós podemos tirar desse filme. Já peço para deixar o seu like, porque esse foi um vídeo bastante trabalhoso e também porque eu estou um pouco ruim de voz, vocês vão perceber, mas ainda assim eu queria produzir esse conteúdo de uma forma bem legal para vocês, tá bom? Vamos lá? O primeiro ponto que me chamou a atenção no filme é uma questão social e que atravessa o ambiente corporativo. Esses dias eu até tive uma discussão sobre isso lá no trabalho. Quanto mais clara a cor da pele da pessoa, mais privilégios ela acaba tendo em algumas sociedades e contextos. Eu não poderia tratar de outros aspectos da obra e mergulhar em carreiras sem antes fazer esses paralelos, porque eu não posso ignorar essa realidade cruel. O racismo existe e ainda temos empresas e segmentos, extremamente tradicionais e antiquados. No filme, as pessoas menos pretas, vamos colocar assim, conseguiam acesso a ambientes de branco, caso não fossem notadas como negras, como nesse café que está aparecendo aqui na tela, mostrou logo no começo do filme. As pessoas deixam de receber oportunidades de trabalho e têm acesso negado a alguns locais por questões históricas ligadas à pobreza e falta de qualificação, mas também por causa da cor da pele. Algumas conseguem até boas oportunidades que não sejam operacionais, porém sofrem com piadinhas internas sobre o jeito de se vestir, de falar, de andar, de ser no geral, sabe? E para lidar com isso, muitas pessoas pretas escondem suas identidades, seu jeito de ser, se obrigam a agir de uma forma convencional para conquistar o seu espaço no trabalho. Para entender os paralelos, preciso dizer que a Irene acaba encontrando com a Claire, uma antiga amiga da infância que possui outra realidade de vida e se passa por uma pessoa branca, numa época extremamente racista nos Estados Unidos. A violência era tanta que até pessoas com um pouquinho de sangue negro, preto, mas com fenótipos brancos, eram segregadas. Como a Claire, que é uma mulher negra que se passa por branca. É extremamente triste e trágico passar por uma situação como essa, de negar a sua própria identidade por não ser aceito pelo outro, E eu fiquei pensando quantas situações em ambientes de trabalho sem pessoas pretas eu já convivi, Eu até perdi as contas e a única coisa que me remetia ao preto dentro de determinados contextos de trabalho era, meu cabelo, que sempre foi muito comentado, criticado por alguns, elogiado por outros. Mas vamos lá, o filme, ele fala sobre colorismo, mas existem muitos outros preconceitos no ambiente de trabalho, obviamente. Mas voltando aqui, pro enredo. A personagem Irene conseguia se passar por branca, mas não agia intencionalmente buscando estes privilégios a todo momento, embora ela tenha uma vida aí de madame, Ela reconhecia as possibilidades, as oportunidades que ela tinha, mas ela não fingia ser alguém que ela não era, diferente da amiga Claire. Quem aí nunca trabalhou com alguém que age de forma visivelmente incongruente com quem ela realmente é? Alguém que fora do ambiente de trabalho nem parece ser a mesma pessoa, de tão diferente que é o comportamento. Esse jeito de agir acaba incomodando as pessoas, porém quem costuma ser o maior prejudicado é a própria pessoa que está agindo com essas duplas personalidades, vamos colocar assim no popular, porque ela se coloca nessa situação. Assim como a Claire, em algum momento essa pessoa deve sofrer por ter abandonado as origens, sua identidade, quem ela realmente é. Tem um autor chamado Carl Rogers que fala sobre isso, sobre a questão da incongruência, de não viver conforme os seus valores, suas crenças e como isso acaba trazendo sofrimento e pode dar espaço para patologias. Por isso, não faz sentido se frustrar e gastar energia com essas pessoas que estão nessa condição. Cada um está num estado diferente de evolução em um momento específico individual e tudo bem com isso, gente? A gente não precisa se incomodar ou tentar a todo momento empurrar a nossa opinião, nossa forma de ver a vida goela abaixo para os outros. A Irene é uma pessoa preta que reconhece seus privilégios. Embora ela também tenha um comportamento questionável, com a sua empregada em alguns momentos ali, ela sabe que tem muito mais do que a maioria das pessoas pretas conseguiam acessar naquela época. Mas ela não finge ser quem ela não é, Ela entende suas origens, como eu já falei aqui. E isso nos leva a pensar que pessoas diferentes têm mentalidades diferentes por construções de origem e sociedade diferentes, Ponto. Agora, se você já trabalhou com pessoas que têm condições financeiras muito
muito distantes da sua ou com privilégios de qualificação que você nunca teve, sabe o quanto é importante a pessoa reconhecer essas diferenças e não achar que todo mundo tem 100% das mesmas oportunidades. Esse papo motivacional de que todo mundo tem as mesmas oportunidades não cola, né, gente? A vida de quem estuda e trabalha ou dorme pouco não é sequer semelhante à de quem só teve o privilégio de começar a trabalhar seriamente depois da faculdade, por exemplo. A Irene ou a Claire jamais teriam benefícios que tem se tivesse a história de vida da empregada da Irene, por exemplo. Estamos falando de 1920, mas também estamos falando de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Algumas coisas continuam se repetindo, talvez não na mesma intensidade, não da mesma forma, mas ainda se fazem presentes, né? Outro aprendizado do filme é que a Irene se frustra muito com a chegada da Claire na vida dela, tanto pela questão do racismo que ela passou ali, né, na presença da Claire com seu esposo, que aliás é extremamente racista. Se você não viu esse filme, tem spoiler, mas sério, continue vendo porque o filme, né, veja o filme e veja o vídeo também porque é muito importante, tá? Mas voltando, não só por essa questão racista ali que teve entre as duas protagonistas e o esposo, que é bastante racista, mas também porque a Irene está perdendo um pouco do controle da rotina que ela gostaria de ter. Ela quer saber de tudo, gente. É o tipo de personagem que quer saber quais filmes vão assistir, o que os filhos vão acessar na escola, como que as pessoas estão interagindo com os filhos dela. Ela quer realmente controlar tudo, ela é muito organizada. Então essa chegada da amiga causou muita frustração pra ela. Gente, tá difícil. Tô gastando minha voz em barulhos externos, mas vamos lá. E quem já passou muito tempo no emprego sabe que a chegada de pessoas novas com outro ritmo pode causar um desconforto. Não vou nem dizer resistência, um desconforto, né? Essa pessoa nova pode apontar falhas que você defendia. Não como falha, obviamente, né? Mas uma coisa que funcionava antes, que tu nunca tinha pensado sobre isso. E por um tempo, gente, a Irene se retraiu. Ela não reagia às investidas e provocações da Claire. Ela era muito permissiva. E isso nos traz vários aprendizados. A Irene, assim como nós, devemos buscar a honestidade e integridade quando algo vem desandar na nossa rotina. Como eu já falei também lá no meu vídeo sobre habilidades, né? A personagem poderia ter falado pra colega como ela se sentia e ter colocado os pontos no is, né? Ou pingos nos is, eu sempre confundo essa expressão. Mas ela ficou guardando isso. Foi nocivo pra ela e é nocivo pra nós também quando a gente tem dificuldade de se expor, de se comunicar. Não é legal manter e alimentar desavenças no ambiente de trabalho e nem na vida pessoal. Acho que a gente precisa amadurecer, ser adultos e conversar sobre esses problemas. Agora eu vou puxar aqui, né, a sardinha pro meu lado. Se você tem uma pessoa BP na tua empresa, você pode pedir ajuda para ela para lidar com essas questões, tá? Isso faz parte do teu desenvolvimento profissional. Outro ponto é sobre o poder de dizer não e a habilidade de se impor de forma assertiva. Mesmo desconfiando do relacionamento da amiga com o marido, a Irene faz a gentileza de deixar que os dois vão sozinhos para uma festa. Gente, né? Peraí, né? Quem em sua sã consciência faz isso? Tu tá ali vendo a possibilidade de um triângulo amoroso, tu vai incentivar teu parceiro a sair sozinho, tipo, sem você, meio que não é muito convencional para os nossos termos culturais atuais, né? Mas olha só, vamos transpassar essa situação e vamos pensar num outro contexto. Quantas vezes ficamos sobrecarregados e infelizes simplesmente por não conseguir dizer não? Todo mundo que te pede ajuda você quer apoiar. Tem gente que é assim, né? Mas você não consegue se organizar e dizer não para algumas situações, seja pro seu colega de trabalho, seja pro seu chefe, ou até mesmo dizer não para distrações. Isso já é um ato de dizer não também, né? A Irene não conseguiu dizer não para Claire e sofreu desnecessariamente. Podemos refletir também que não devemos esperar um evento pesado ou catastrófico, o mundo acabar, pegar fogo pra gente refletir sobre a nossa vida, sobre as decisões que nós temos tomado. A protagonista, ela se assusta ali sobre como a Claire influencia na dinâmica interna da casa dela, na família, no jeito que ela conduz a vida dela. E faz perguntas difíceis, né? A Claire sempre traz uma reflexão, um questionamento, uma postura diferente. E são coisas que ela poderia ter pensado antes, sem todo aquele constrangimento de ter uma pessoa terceira vindo e apontar algumas inconsistências, né? Num dado momento do filme, percebemos que a Claire queria ter uma vida somente com o que se tem de bom, né? Considerando todo aquele contexto. Ou seja, ela não queria sacrificar a família dela, que é o que aconteceria, né, se o marido racista dela descobrisse que ela é descendente de negros que está andando com eles, né? Mas também não queria deixar de frequentar locais divertidos, que era costume dos negros, né? E que os brancos só iriam lá meio que pra espionar. E ela meio que queria ter a parte boa da vida da Irene, mas não queria sacrificar o que a Irene sacrificava. É um pouco contraditório, né? Mas era basicamente isso que acontecia. Porque a Claire agia como uma visita inconveniente e frequente, gente, que se enfiava em eventos íntimos, assim, da dinâmica da família, sabe? E, cara, é muito desconfortável de se ver, assim. Eu, pelo menos, fiquei muito incomodada. Eu ficava, tipo, sai daí, garota. Tipo, eu ficava muito ansiosa quando eu via essa situação, né? Mas vamos lá, gente, no trabalho. Quantas vezes não queremos só o lado bom das coisas? Queremos a parte do reconhecimento, do estratégico, mas ignoramos e reclamamos o operacional, ou ignoramos o quanto a gente precisa aprender e crescer e dar tempo
tempo ao tempo para amadurecer e chegar na posição que nós queremos. Mas o que precisamos entender para evoluir como pessoas e profissionais e ter uma base sólida, inquestionável, é que tudo de bom tem um lado que pode não ser tão positivo. E se a gente não entende isso e aprende a conviver com essa realidade, a gente pode sofrer e causar sofrimento para outras pessoas que estão ao nosso redor. Podemos ter atitudes inadequadas no trabalho, dando, sei lá, piti, né, reclamando em grandes fóruns, em momentos inadequados, ou sei lá, não firmar em nenhum emprego, porque qualquer coisinha que sai fora do esperado, você já pede demissão e não termina aquele ciclo de amadurecimento. Isso é ruim para a empresa, obviamente, mas é muito pior para você, que vai carregar isso por todos os lugares que você está, né? Tu percebe o quanto de responsabilidade temos sobre a nossa carreira, o quanto que precisamos ser protagonistas sobre a nossa vida? A Irene e a Claire pecavam muito também, gente, na comunicação direta, clara e objetiva, assim como a gente também pode fazer no trabalho. Isso é ruim para todo mundo e as consequências, como eu já falei, impactam não só você, mas todo mundo que tá ali interagindo contigo. Outra reflexão pesada, eu diria, é que tanto a Irene quanto a Claire não discutiam sobre o racismo na época. Cada uma, a seu jeito, queria se fechar na sua realidade e não enfrentar aquele problema que atravessava suas vidas. Mas o fato de não enfrentarmos um problema não quer dizer que ele vai desaparecer. A Claire não enfrentou a realidade de estar casada com um racista e isso a colocou numa situação trágica para ela mesma. As duas mulheres sequer discutiam sobre os linchamentos da época, que é uma atitude famosa, violenta, né? Isso é muito complicado. E vamos lá avançar um pouquinho, né? Tipo, quantas vezes não nos posicionamos diante de atitudes tóxicas no trabalho? Pode ser racismo, pode ser alguma outra situação. A gente vai deixando o colega ao lado sofrer sem oferecer apoio, sem se colocar à disposição, sem exercitar o nosso lado humano e os nossos valores. Quando a gente percebe, gente, pode ser tarde demais. A gente tem que falar sobre isso também. Essa conscientização de saúde mental não tem que estar só no Setembro Amarelo. Tem que estar em todo o ano. A gente precisa sempre estar preocupado no outro, no que está acontecendo ao nosso redor. A gente não pode só se fechar em si mesmo. Não pode ser aquela pessoa egoísta que só está preocupada com seus próprios objetivos, né? Nesse papo agora, nós tivemos várias evidências que frequentemente precisamos entender o que está diante dos nossos olhos, mas aquilo também que está por trás, né? O real significado, tem o que as pessoas veem, tem o que realmente acontece. Não é porque as pessoas fazem de um jeito certo, que socialmente falando seja aceitável, que você precisa seguir a manada. Independente das escolhas que fazemos, precisamos estar cientes de que as consequências serão inevitáveis. Até o não fazer nada, seguir a boiada, né? E seguir a manada e não questionar, já é fazer alguma coisa. É você ter a atitude de ser passivo. Eu espero que essas reflexões que eu estou trazendo para vocês tenham sido de fato úteis e não fique aqui só no contexto do vídeo, da curiosidade. Pra quem não viu o filme ainda, veja o filme, talvez com esse novo olhar. Se você já viu o vídeo, reflita sobre essas questões que eu estou trazendo aqui, porque são coisas que vão fazer sentido pro teu desenvolvimento profissional e que uma hora ou outra você vai ter que aprender. Não porque eu sou dona da verdade, mas é porque é o que acontece, né, na vida das pessoas, porque são fases que a gente precisa passar pra chegar num determinado local. Tá bom? Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Não esqueça, gente, de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo se você já passou por uma situação parecida ou por essa. Envie esse vídeo para pessoas que você sabe que pode curtir essa pegada e se conecta lá na minha comunidade no Telegram, no WhatsApp e nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Até a próxima, gente, e tchau, tchau!